Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e falo aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, Paraná, ao lado do Santuário São José. E nós queremos pensar, falar, conhecer um pouco mais a respeito de São José, o esposo de Maria e o pai de Jesus. Nós vimos num último encontro nosso o que propuseram, o que pensaram duas figuras, dois importantes escritores da igreja, bem da igreja primitiva. Nós vimos Inácio de Antioquia e Justino Mártir. Eu quero apresentar para vocês agora alguns pontos a respeito de São José que a gente encontra em um outro escritor muito importante da igreja primitiva. Trata-se de Santo Irineu, bispo de Lyon, na atual França. E ele fala justamente que Maria tem a identidade de virgem e que José foi o educador de Jesus. Santo Irineu nasceu na cidade de Esmirna, na Ásia Menor, entre os anos 135 e 140, nós não temos certeza do ano correto. Esse Irineu foi discípulo, conheceu e foi discípulo do famoso bispo Policarpo de Esmirna, que por sua vez nós sabemos que foi discípulo do apóstolo João. Então, o Irineu, ele herda de João, através de Policarpo, as tradições antigas, as informações originais a respeito da pessoa, da vida, do mistério de Cristo Jesus. Esse Irineu, depois ele vai para o Ocidente, até a região que hoje é conhecida como França, naquele tempo era Gália, e ali ele, na cidade de Lyon, ele, na atual França, ele vai ser bispo entre os anos, até o ano 202 ou 203 depois de Cristo, né? Ele foi martirizado no ano entre 202 e 203, não sabemos exato a data do seu martírio. Ele começou a escrever de maneira coerente sobre o mistério de Deus em Jesus Cristo. Então, nós costumamos dizer que Irineu foi o primeiro teólogo que tinha consciência de que estava fazendo teologia. Ele escrevia sabendo que estava pensando e propondo uma interpretação a respeito do mistério. Então, a gente até pode dizer que foi, se não o primeiro, um dos primeiros teólogos da igreja. Ele, inclusive, tem uma marca de ter combatido uma heresia, uma maneira errada de acreditar, que era chamada gnosticismo ou gnose. Gnosticismo ou gnose tem a ver com conhecimento. A ideia é mais ou menos essa. Para encontrar a salvação é preciso conhecer a Deus. O que parece uma ideia até muito normal esta, né? Só que, veja, crianças que não têm uso da razão não podem conhecer. Porque conhecer significa saber expor, saber apresentar. Eu conheço alguma coisa quando eu a experimento e a proponho. Se eu não experimentei, ou se eu experimento, mas não sei explicar, pensemos numa criança com 3, 4 anos de idade, ela não consegue explicar por que ela gosta de uma comida ou de um brinquedo, ela simplesmente gosta. Então uma criança não pode ser salva. E uma pessoa que jamais vai ouvir a palavra bíblica, uma proposta a respeito de Jesus Cristo como Salvador, esta pessoa que nunca vai ter a possibilidade
de conhecer, então ela não vai ser salva. Os incapazes de pensar de maneira clara também não podem ser salvos. Então a igreja sempre rejeitou esta ideia porque ela exclui grande parte da humanidade. E a igreja crê que o Cristo veio para toda a humanidade, e não apenas para alguns que têm possibilidades, mas sim para todos. Irineu combateu esta ideia chamada de gnose ou gnosticismo. Bem, e havia outras heresias também, havia outras maneiras de crer, de experimentar a fé de maneira equivocada. Por exemplo, os ebionitas, eles acreditavam, eles propunham que Jesus era apenas humano, não era o Filho de Deus. Então Maria não tinha uma concepção virginal do Filho de Deus. E José, por sua vez, era o pai natural de Jesus. É uma heresia que não foi aceita desde os primeiros tempos da igreja. Uma outra heresia, um outro modo equivocado de crer. O chamado docetismo. Uns nomes estranhos, né? Então, o docetismo, e quem seguia o docetismo eram os docetistas. Eles afirmavam que havia o Cristo. O Cristo era a potência, a força de Deus que vinha do céu. E havia Jesus. Quer dizer, duas realidades. Havia o Cristo, que é a potência de Deus, e havia Jesus, um ser humano, um homem que nasceu, que viveu, que recebeu o corpo, a figura de Maria, ele recebeu a aparência humana de Maria, através do nascimento, mas não recebeu um corpo. Assim diziam os ebionitas. E José, aqui, teve o papel, na mentalidade ebionita, José teria tido o papel de fazer o nascimento de Jesus ser possível. O problema dos ebionitas era que eles não valorizavam a junção da divindade de Jesus com a sua humanidade, algo que está sempre muito presente nos evangelhos, que Paulo insiste nas suas cartas e que é muito complexo de entender. Aliás, nós nunca vamos entender plenamente enquanto estivermos neste mundo. E esse mistério, nós vamos dizer que isto é um mistério, não no sentido de que nós nunca poderemos conhecer, nós nunca conheceremos plenamente, mas nós podemos sim começar a conhecer. E quanto mais nós conhecemos, mais nós podemos conhecer. É o que se diz do mistério, do ponto de vista teológico. Quanto mais eu conheço, mais eu posso conhecer. Eu não estou impedido de conhecer, mas, pelo contrário, eu sou estimulado a conhecer. Mas o conhecimento não tem um limite. Ele vai sempre cada vez mais aprofundado, sempre cada vez mais elevado. Então este é o mistério. E Deus é um mistério. E a ação de Deus na família de Jesus, Maria e José, é um mistério. O mistério da encarnação. Então isso foi muito importante para Irineu olhar para esta realidade aqui e tentar compreender, porque ele era frequentemente questionado ali pelos gnósticos, pelos docetas e pelos ebionitas, que viam as coisas de maneira que Irineu não podia concordar, pois estavam contrárias à Escritura e às tradições antigas, inclusive tradição que ele mesmo havia recebido e que se originava em João, o apóstolo, e que ele recebeu através do seu mestre Policarpo. Então, é toda uma coisa ligada com a outra, gente, percebam. Irineu, ele destacou a virgindade de Maria. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, versículos 42 a 43, dois versículos que nós conhecemos muito bem,
se diz assim, Isabel, que diz, voltada então para Maria: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Essa frase é do Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos 42 a 43, e apresenta Isabel exaltando a figura de Maria, porque ela, Maria, aceitou conceber em si Jesus, a mãe do Altíssimo. Então ela diz: bendito é o fruto do teu ventre, bendita é você e bendito é o fruto do teu ventre, porque está acontecendo um mistério em você. E como que eu posso merecer esta honra de receber esta visita? Irineu então reflete sobre esta realidade e, sobretudo, destacando a ideia do fruto do teu ventre. Palavras de Isabel nesse texto, segundo Lucas. Fruto do teu ventre, para Irineu, é o que se chama concepção virginal. E se encontra afirmada justamente, essa concepção virginal se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, versículos 21 a 23. Está escrito lá assim, ó: o anjo, no sonho de José, que se dirige a ele, José. E o anjo diz assim: ela, Maria, dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o Evangelho continua: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. Bem, para Irineu, havendo a concepção virginal, José não podia ser o pai natural de Jesus, que consequentemente é o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Então, para Irineu, havia necessidade de que Maria fosse ela a herdeira de Davi, e que nela deveria se cumprir a palavra de um herdeiro no trono de Davi. Palavra que nós encontramos no segundo livro de Samuel, no capítulo 20. É interessante, como nós vimos no vídeo anterior, quando falamos de Inácio de Antioquia e de Justino de Roma, nós percebemos ali neles, e também agora com Irineu, uma separação entre o mundo no qual Irineu vive e para o qual ele escreve, e o mundo judaico. Irineu não considera a identidade judaica de José. Não considera. E ele joga a herança davídica para Maria. E no texto de Mateus está muito claro que o herdeiro de Davi é José. No texto de Lucas, algumas pessoas podem até confundir a formulação, como lá se encontra, mas é José o herdeiro de Davi. Irineu não considera este aspecto e, de alguma maneira, confunde os papéis e deixa José num plano muito inferior, sem uma responsabilidade. Pelo menos uma responsabilidade na concepção virginal de Maria. Hoje nós temos a certeza de que José tem uma responsabilidade no sentido de proteger Maria, no sentido de assumir aquela realidade que Maria está vivenciando como a sua missão, a missão de ser o pai do Filho de Deus que nasce em Maria. Então, mais uma vez, nós vemos essa separação, repito, da concepção
ali cristã, que está começando a surgir, porque estamos no início ainda do cristianismo, e essa concepção distante do mundo, da maneira de ver, de pensar, de perceber a história dos judeus. Lembremos que a maternidade divina de Maria, lembremos que o nascimento de Jesus, lembremos que a própria pregação de Jesus original é uma coisa que acontece no mundo judaico, que usa, que se serve, que apresenta argumentos ligados à experiência judaica. Quando nós perdemos esta referência, nós deixamos de compreender muitas coisas. É uma coisa importante também que a gente considere que no tempo de Irineu, estamos falando ali do segundo século, do ano 165, mais ou menos, em diante, segundo século da nossa era, não existia a maior parte dos evangelhos apócrifos. Não existia nada disso ainda. Os evangelhos apócrifos começam a ser escritos e difundidos ali mais ou menos no final. Alguns colocam no final do segundo século da nossa era. Eu acho que foi até um pouco mais para frente. Mas digo isso por quê? Porque os evangelhos apócrifos, justamente, alguns deles, não todos, mas alguns deles, tentam explicar toda esta situação envolvendo a maternidade divina de Maria, o papel de José nesta história, o fato de Jesus, como Jesus pôde nascer criança, a obediência de Jesus a Maria e a José, se ele era o filho do Altíssimo, como isso se explica, e outras tantas coisas mais. Isto os evangelhos que nós temos nas nossas Bíblias não consideram. Por quê? Para eles o foco é o fato de que Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e que ele está inserido no povo da aliança e que ele é herdeiro de Davi. Então, verdadeiramente homem, porque nasceu de Maria, herdeiro de Davi, porque José legitima a sua identidade. Os evangelhos apócrifos, não tendo este horizonte, eles começam a tentar explicar de alguma maneira, muitas vezes, na maioria delas, inventando possibilidades ou recolhendo histórias, historietas por aí, por cá e por lá. Eles tentam fazer isso daí. Na época de Irineu, esses evangelhos não existiam. Então, Irineu tenta explicar. E como nós vimos, ele não considera alguns elementos que para nós hoje e para a teologia são certamente importantes. Mas um dos problemas que a explicação de Irineu vai gerar justamente é a visão de José, que aqui nós vemos como um jovem, nesta bonita imagem moderna, a imagem de José visto como um ancião. Então, ele, sendo ancião, ele seria menos perigoso para a virgindade perpétua de Maria. Então, eles não conseguem, e Irineu expressa isso na sua maneira de ver, eles não conseguem compreender a realidade de um amor intenso e tão grande e tão profundo que leva até uma renúncia de intimidade em função de uma missão ou da vivência de um mistério. O mistério é o próprio Jesus. Por outro lado, Irineu contribui de uma maneira muito importante com essa história toda. Ele é o que primeiro valoriza José como educador de Jesus. Nos seus escritos aparece. E, inclusive, esta frase que eu vou ler aqui. Por isso, diz Irineu, José se convenceu sem hesitação. Tomou Maria consigo e na educação de Jesus, José se empenhou com alegria. É a primeira vez na história da igreja que nós ouvimos alguma coisa assim, um elogio tão grande a José, feito, apresentado como educador de Jesus, que se empenhou nesta tarefa com alegria. Então, vejam, amigas e amigos, a figura de José
é importante, sim. E não foi descoberta agora, há poucos anos atrás. Não. Desde o início da história da igreja, a figura de José é já percebida. Às vezes compreendida, outras não compreendida, mas sempre percebida. E assim nós podemos ver e veremos muitos escritores da igreja primitiva e depois da igreja medieval e depois da igreja moderna que valorizam a pessoa de José ou alguns elementos ligados a ele. Claro, vai haver também os evangelhos apócrifos que vão tentar dar algum tipo de explicação. Nós vamos tentando compreender estas coisas para poder assim amar mais e melhor os mistérios da nossa salvação que acontece em Jesus por conta da maternidade divina de Maria e da presença segura, decisiva, educadora de José. Tomara que a gente entenda tudo isso e tomara que nós cresçamos na experiência de Deus. Eu sou o Padre Mauro Negro e falo aqui do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana e desejo a todas e a todos, com a minha gratidão, desejo graça e paz.